Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com os dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles. Pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Cortai-a, porque esta está inutilizando a terra. E ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano, vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha dar frutos. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores que todos os galileus por terem sofrido tal coisa? Pergunta Jesus. Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Para o povo judeu, para o povo eleito, era muito óbvia a relação entre o pecado e os males físicos, as doenças, a morte, as desgraças. Em geral, hoje nós sofremos um pouco do extremo oposto. Nós já não vemos nenhum nexo, nenhuma relação entre o pecado e uma doença, e uma catástrofe. E Jesus ensina que sim, existe um nexo, mas esse nexo às vezes não é imediato.
é um ensinamento interessante. Vós pensais que esses galileus, que no fundo tinham sofrido uma grande desgraça, eram mais pecadores que os outros homens? Por quê? Porque esse era o modo de pensar típico. Teve uma vez um cego de nascença que trouxeram para Jesus e os discípulos, ou seja, os apóstolos, os mais próximos de Jesus, perguntaram: Mestre, foi ele que pecou ou foram os pais dele para que ele nascesse cego? Existe um nexo entre pecado e cegueira, e entre, se nós quisermos, o mal moral e o mal físico. E se nós quisermos, por que é que os judeus pensam assim? Porque Deus o revelou que existe. No início da Bíblia, na narração do pecado original, é muito claro que a morte, a tensão na relação matrimonial, a dificuldade em trabalhar na terra, todos esses males foram consequência da desobediência a Deus. O pecado abriu a porta a um rio de males de toda ordem. Antes do pecado, não havia morte. Então Jesus nos ensina que, e sim, existe esse nexo, mas esse nexo não é sempre imediato. Às vezes, há males físicos que sofremos que não têm uma ligação imediata, uma ligação próxima com o pecado. Mas também é verdade que, de algum modo, todos os males físicos estão relacionados com o pecado, mas que não seja com o pecado original. Você tem dor de dentes? Aquela desobediência de Eva está na raiz disso, por incrível que pareça. E Jesus não só diz que esse nexo não é imediato, às vezes é. Na pregação antes eu disse aquele exemplo do paralítico da piscina probática. Jesus cura ele e depois encontra ele no templo. Os doutores da lei perguntavam: quem curou? Não sabe. Não sei. E Jesus diz: vai, não voltes a pecar para que não te suceda nada de pior. Então, às vezes existe um nexo imediato, próximo, entre pecado e paralisia. Mas não é sempre assim. Mas o mais importante desse evangelho é que Jesus insiste em todos. Eu vos digo que não, mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Esta é a grande frase deste evangelho. Sem conversão, podíamos resumir ou tirar daqui, Jesus está dizendo que sem conversão não há salvação. Ireis morrer todos do mesmo modo. Sem arrependimento dos pecados, sem mudança de vida, não existe céu para ninguém. E Jesus depois insiste isso, e depois por fim vem dar uma parábola, a parábola da figueira. O dono da vinha queria cortar a figueira porque não dava fruto, porque era estéril. Existe este risco da nossa vida não dar fruto, de ser estéril. E o dono da vinha decidiu: vou cortar a árvore, chega. E depois tem aqui uma misteriosa figura do vinhateiro, o seu empregado, que intercede pela figueira. Senhor, mais um ano, eu vou pôr adubo, eu vou caprichar, e se no próximo ano não tiver fruto, então aí cortarás a árvore. Que podemos tirar dessa parábola? Que Deus tem muita paciência
Deus espera, Deus te dá tempo para você se converter. Deus é um Deus muito paciente, mas essa paciência também tem um fim. Mas, graças a Deus, há outros que intercedem por nós junto de Deus e que às vezes alcançam uma espécie de prolongamento, um pouco mais de tempo, para ver se o nosso coração se converte ao Senhor. Eu estava meditando nessa palavra e pensava, quem é este vinhateiro que intercede pela figueira hoje? Eu diria que é, sobretudo, a Virgem Maria. O mundo já merecia ser castigado há muito tempo, mas Nossa Senhora está junto de Deus intercedendo e pedindo e suplicando: Pai Santo, mais um ano, mais um evento na Canção Nova, mais um livro, para tentar que todos se convertam. Quando um escuta a palavra de Jesus, fica claro que eu tenho que tomar uma decisão. Mas é importante nunca esquecer que a nossa conversão, a sua conversão, a minha conversão, não é sobretudo obra nossa. É sobretudo obra de Deus. Deus é que converte os nossos corações pela luz da sua palavra e pela força do seu amor. Esses são os dois grandes ingredientes que convertem os nossos corações. Mas, ao mesmo tempo, é necessário não esquecer que é verdade, é Deus que converte os meus corações, e por isso eu devo pedir: Senhor, transforma o meu coração de pedra, dá-me um coração como o coração de Jesus. Senhor, ensina-me a amar, é sobretudo graça, mas, ao mesmo tempo, Deus conta com a sua decisão, com o seu empenho. Os teólogos gostam muito de uma máxima que diz que a graça não anula a natureza, a graça eleva a natureza. Deus te criou livre e Deus conta com o seu sim. E Deus, com a sua graça, te eleva, te puxa para o bem, sem anular a tua liberdade. Esta relação entre a graça e a liberdade é uma relação, podemos dizer até um certo ponto, misteriosa. Deus nos faz querer o bem e reconhecer a verdade sem nos forçar. Deus nos seduz com o bem e com a verdade. Tem aquela frase do profeta Jeremias famosa: Tu me seduziste, Senhor, e eu me deixei seduzir. Obra de Deus e liberdade do homem trabalham em conjunto. Se nós quiséssemos resumir as aparições de Nossa Senhora dos últimos 200 anos numa palavra, eu diria que é a palavra conversão. Padre, resumindo numa palavra tudo que Nossa Senhora pede ao mundo é conversão. Fátima, Lourdes, todo lado, todo canto, sempre o grande convite à conversão. E se nós pensarmos,
é parecido com a pregação de João Batista. João Batista foi enviado por Deus para preparar o povo para a chegada eminente do Messias. E qual era a pregação de João Batista? Conversão. Um batismo diz a Escritura, de penitência, que é sinônimo de conversão. Aquela lavagem no Rio Jordão significava a decisão de mudar de vida. Pois Nossa Senhora vem fazer a mesma coisa antes da segunda vinda, convidar todo o mundo à conversão para acolher Jesus que vem, que volta na glória. Infelizmente, um risco que todos corremos é que pensar que temos tempo. Amanhã. Com tanta coisa a gente faz isso, e sobretudo às vezes fazemos isso com as coisas mais importantes da alma. Adiar. Vou começar a dieta, mas segunda-feira. Hoje não dá, né? Vou me inscrever no curso de inglês, mas depois do Natal, né? A gente adia, a gente empurra com a barriga. E isso magoa Jesus. Isso mostra que no fundo nós não percebemos que a vontade de Deus é aquilo que mais nos faz felizes. Adiar a conversão é como que dizer: eu gosto deste mundo, desta vida mundana. O caminho de Deus me parece um pouco um tédio, algo pesado, algo que me vai roubar vida. Isso é um erro. Isso é um erro. Adiar a conversão é ser menos feliz. É importante essa ideia. Além de ser imprudente, porque ninguém sabe quantos mais dias vai viver. É verdade. Ninguém sabe quantos mais dias vai ter para amar e servir a Deus. Se nós olharmos, tem muita gente que também pensa que só tem uma conversão. A gente vai num acampamento, ouve as pregações, se vai confessar, começa a ir na missa, começa a rezar o rosário, começa a caminhar na paróquia, pronto, está tudo certo na minha vida. Mas a verdade é que a nossa conversão é sempre uma obra inacabada. Por um motivo simples, porque a sua vida ainda não é plenamente a vida de Jesus. O seu coração, os seus pensamentos, os seus sentimentos, os seus projetos e desejos ainda não são plenamente iguais aos de Jesus. O seu amor ainda pode crescer e deve crescer. A nossa conversão é sempre uma obra inacabada. Tem uma frase de Nossa Senhora que eu repito muitas vezes, que me ajudou muito. Ela diz expressamente: a vossa conversão, meus filhinhos, só termina no dia da vossa morte. Ou seja, nós devíamos estar sempre lutando. A vida cristã nesta terra é uma vida de luta contra nós próprios, contra os nossos desejos egoístas, contra o nosso comodismo, contra a nossa tibieza, o nosso pouco amor. Muitas vezes nós nos comparamos com os nossos familiares, colegas, e penso: mas eu, padre, não sou como eles, sou de caminhada. E eu digo para você: não olhe para eles, olhe para Jesus e veja a diferença que ainda há entre você e Jesus.
A gente vê muito claro isso nos santos. Os santos amavam tanto Jesus e viam tanto as virtudes e a perfeição do amor de Jesus e ficavam em grande tristeza, digamos assim, por ainda estarem tão longe. E queriam crescer e crescer e crescer e morreram com esses desejos. Foi uma vida de luta para ser cada vez mais como Jesus em tudo. Portanto, a conversão é um processo que não tem momentos fortes. Às vezes um acampamento é um momento forte, um retiro tem momentos mais fortes, mas é um processo. E eu diria que é um processo que, por um lado, é cansativo, não é fácil, e que às vezes é um pouco como um casamento. O casamento tem várias fases, até mesmo antes do casamento. Tem o namoro, depois vem o noivado, depois vem o dia do casamento, depois vem a lua de mel, depois vem os primeiros anos, depois vem os primeiros filhos, depois 10 anos, 20 anos. E cada fase tem o seu encanto, a sua beleza, os seus desafios. E como qualquer outra vocação, pede de nós luta, pede de nós empenho, pede de nós decisão. Sempre apoiados na graça de Deus, que nunca falta. Então hoje, com esse Evangelho, eu queria que cada um de nós pensasse um pouco nesses dias e que pedisse a Jesus: Jesus, me mostra onde devo mudar. Quais são aquelas áreas da minha vida nas quais você ainda não entrou plenamente? E Jesus nos vai mostrar. E muitas vezes Jesus nos mostra coisas que nós nunca sonhávamos que eram uma questão. Por isso é tão importante a oração diária. Porque Jesus sempre está desejoso de falar conosco e de nos mostrar. E tal como o casamento, que tem as várias etapas, Jesus tem muita paciência. Jesus não antecipa as etapas. Tal como uma mãe que tem um filho criança, seria muito estranho a mãe, para uma criança de 2 anos, oferecer de presente um livro né? Criança de 2 anos não vai ler. Tem que respeitar as etapas. Tem que saber esperar. Deus faz isso com cada um de nós. Deus nos acompanha na nossa caminhada espiritual e nos vai propondo e nos vai chamando a coisas diferentes em cada etapa. Deus tem paciência e sabe que para o crescimento ser possível, há coisas que só nos pode pedir mais à frente, que nós não vamos compreender com 2 anos. Se você der um livro de geografia para uma criança de 2 anos, não vai acontecer nada. No Evangelho, Jesus tem aquela passagem que diz para os apóstolos: tenho muitas coisas ainda para dizer-vos. E depois diz: mas vós não podereis suportar o peso. O Espírito Santo vos guiará à verdade total. É muito interessante essa ideia de vós ainda não estáis prontos para acolhê-las. É preciso caminhar. E depois eu vou te mostrar. E assim aconteceu com os apóstolos. Na nossa conversão, às vezes,
as nossas misérias, as nossas fraquezas que nos acompanham, que são ocasiões de luta, que às vezes duram uma vida. Muitas vezes, às vezes eu vejo em mim e em tantas pessoas que surgem tentações perigosas. A mais perigosa, na minha opinião, ou uma das mais perigosas é o desânimo, que pode não parecer perigoso. Desânimo é muito perigoso. Tem aquelas pessoas que estão lutando em alguma área da sua vida e que cai, levanta, e chega um momento em que começa a vir um certo desespero, um certo desânimo. O desânimo é muito perigoso porque nos paralisa. No momento em que desanimamos, paramos de lutar. É uma espécie de estacionar, é um parar. Eu gosto muito de Santa Faustina Kowalska e também de São João Paulo II, que também era polaco. E lá no diário, uma das coisas que eu tiro mais de Santa Faustina é, no fundo, nessas conversas com Jesus, é este amor a Jesus que nos faz nunca desistir, nunca parar de lutar, recomeçar sempre. Ela contava no diário que recomeçava lutando contra os seus pecados várias vezes ao dia. Jesus, ajuda-me a ser mais caridoso com as palavras. E depois, passado 10 minutos, já feri o meu irmão com uma brincadeira, ou já fiz um comentário menos edificante. Então, essa necessidade de recomeçar várias vezes, se necessário, ao longo de cada dia. Outro santo que eu também admiro muito nesse ponto da luta perseverante, apoiado na graça de Deus, é São José Maria Escrivá, que tem aqueles famosos livros para meditação, Caminho, Sulco, Forja. E ele falava muito da devoção, eu gosto muito dessa ideia, da devoção dos atos de contrição, que ele dizia é uma devoção que todos devemos ter. Qual era a ideia? A ideia é, ao longo do nosso dia, quando nós notamos alguma coisa que fere Jesus, não perder tempo e no nosso coração dizer logo a Jesus, Jesus, perdão, desculpa, me ajude. Viver pedindo perdão pelas pequenas coisas, pequena indiferença, pequena falta de delicadeza, e pedindo a Jesus ajuda continuamente. Jesus, eu sozinho não consigo, me ajude. São orações que agradam muito a Deus, porque estamos reconhecendo a nossa fraqueza, a nossa miséria. Estamos fazendo, no fundo, um ato de humildade. Estamos, no fundo, confiando em Jesus, pedindo a Jesus a graça. Jesus nunca nega a graça àqueles que lhe pedem com humildade. Tem a parábola daqueles 2 homens que sobem no templo. Jesus fez, não é? O fariseu que reza de pé, obrigado, Senhor, porque eu não sou como os outros homens, nem como esse aí. E o publicano batendo no peito, pedindo misericórdia. E Jesus diz, o primeiro não saiu justificado e o segundo é que estava rezando bem. Então essa é a estrada, essa é a sua estrada e a minha estrada. Lutar
apoiados na graça de Deus todos os dias da nossa vida, para que o nosso coração seja cada vez mais um reflexo fiel do coração sagrado de Jesus. Tem uma frase de São Paulo que resume isso e que no fundo deveria ser a meta de todos nós. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Essa é a meta, essa é a santidade, a que Deus a todos nós chamou pelo santo batismo. É muito importante também na caminhada da nossa conversão a ajuda dos nossos irmãos. Porque somos tão limitados, porque somos tão fracos, porque somos tão inconstantes, porque desanimamos com facilidade, porque nos deixamos confundir tantas vezes, não sei. Precisamos da intercessão, da ajuda dos nossos irmãos. Esse evento é uma bênção para todos nós. Por quê? Porque os nossos irmãos nos animam, nos ajudam, intercedem por nós, nos esclarecem, nos animam. E por isso, se você, na sua paróquia, tem a possibilidade de entrar num grupo de oração, ou no outro grupo de caminhada cristã, é importante. É importante. Sozinho é impossível, é muito mais difícil. Deus não nos quis salvar isoladamente. Deus quis formar de nós uma grande família. A igreja é uma grande família que Deus quis formar. Nós precisamos dos nossos irmãos para sermos santos. Diga para o irmão do seu lado: meu irmão, eu preciso da sua ajuda para ser santo. É verdade, é verdade. Precisamos dos nossos irmãos. Então, vou pedir, como eu já disse, que cada um, hoje, amanhã, fale com Deus, reze sobre esse tema. Jesus, me mostre o que falta no meu coração para ser igual ao seu. E Jesus vai mostrar, e vai mostrar gradualmente. E você, com a graça de Deus, com a ajuda dos irmãos, vai se tornar cada vez mais um outro Jesus caminhando no meio do mundo. Amém.